No século XIX, os missionários e os bandeirantes foram substituídos por naturalistas estrangeiros no desvendamento do Brasil e de nossa natureza. Esses novos viajantes abriram a imensa página da história natural que não sabíamos ler. Com isso, eles contribuíram para o desenvolvimento das ciências naturais, entre elas a ecologia. Nesta época, Charles Darwin também esteve no Brasil. E aqui começou os estudos revolucionários do famoso livro A Origem das Espécies. Mas foi um alemão, financiado pelo czar russo, que comandou os azares da expedição mais estranha às entranhas do Brasil, ainda quase virgem. Seu nome também era muito estranho, Langsdorff. Em 1808, com a transferência de D. João VI da metrópole para a colônia, começava a nossa abertura econômico-cultural. O Brasil conheceria, então, uma importante fase de viagens científicas e artísticas que, de acordo com os planos da coroa portuguesa, deveriam lhe garantir prestígio internacional e novas relações comerciais. Nesta época, o naturalista George Langsdorff, um apaixonado pelo Brasil, que conhecia o que hoje chamamos de zoologia, medicina, filologia, botânica e antropologia, resolve experimentar uma grande aventura científica. Vou atingir o Amazonas pelo desconhecido interior do Brasil. Depois a Venezuela, as Guianas, de onde retornarei ao Rio de Janeiro. Langsdorff convidou importantes colaboradores: o botânico Riedel, os zoólogos Menetrier e Haas, o astrônomo Rubitsoff e ainda o pintor alemão Rugendas. A presença de um artista era tão importante quanto a de uma máquina fotográfica nas viagens de hoje em dia. Rugendas teve que se comprometer a entregar seus desenhos a Langsdorff e a não publicá-los. Se cumprisse todo o itinerário previsto, Langsdorff teria feito a maior viagem de exploração científica já realizada. Em 1821, Langsdorff começou a sua viagem. Não podia imaginar que, com a indicação de Dom Pedro como príncipe regente, as relações entre o Brasil e a metrópole ficariam difíceis. Os brasileiros já almejavam a independência. Não era momento de expedição. Não sabia, mas muitas surpresas o esperavam pela frente. Mal chegou ao Rio de Janeiro, quase foi bombardeado por uma esquadra portuguesa. Escapou, mas não pôde iniciar a expedição pelo interior. No Rio, todo o grupo aguardava impacientemente a partida que nunca vinha. Surgiram várias desavenças de Langsdorff com seu pessoal, principalmente com Rugendas, que, quando o via se aproximar, escondia os desenhos para que o chefe não os visse. Mesmo com imensas dificuldades, Langsdorff e sua equipe pesquisaram vários locais do Rio de Janeiro e, em 1824, conseguiram partir para Minas Gerais. Chegando a São João del Rei, Langsdorff escreveu em seu diário: O espetáculo é surpreendente. Após localidades despovoadas, vimos de repente, ao longe, um alegre vale, bem cultivado e belamente situado, onde fascinavam à vista araucárias, pés de laranja e palmeiras. Depois, foram até Descoberta Nova. Viram a lavagem do cascalho de ouro feita por escravos. Uma atividade efervescente tomou a tudo e a todos. Velhos e jovens, grandes e pequenos, reviram a terra. No percurso, ele estuda as propriedades do arbusto caínca, indicando-o para a cura da hidropisia, uma doença que ocorre nos tecidos do corpo humano. Vimos índios da tribo Coroado. Eles começaram a entregar-se à bebedeira. Aos poucos, foram mais e mais cercados pelos portugueses, expulsos e até mesmo exterminados. Aqueles poucos que ainda podem ser vistos são civilizados, ou pelo menos batizados, e mais frequentemente vestidos. Porém, no 6º mês, depois de uma briga séria com Langsdorff, Rugendas abandonou a expedição. Descontente com o artista, o chefe escreveu: Ele entregou-me algumas cópias de esboços a lápis sem importância,
Os desenhos bons e originais ficaram com ele. A expedição retornou ao Rio de Janeiro em 1825 com uma enorme bagagem de amostras da natureza de Minas Gerais. De Rugendas vieram aquarelas e desenhos, plantas, peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e várias paisagens, algumas retratando o percurso da viagem por São João del Rei, São José del Rei, atual Tiradentes, Ouro Preto, Sabará e Diamantina. Dez anos depois, para a absoluta ira de Langsdorff, Rugendas publica em Paris 100 litografias. O álbum, chamado de Viagem Pitoresca ao Brasil, repercutiu muito e foi importante para formar a imagem do Brasil na Europa. Contudo, nada mencionava a respeito da expedição de Langsdorff. Os cientistas estrangeiros vasculharam parte da natureza brasileira e enriqueceram seus países com os estudos que aqui fizeram. Saíram do Brasil sem deixar quase nada, sob o olhar desinteressado das autoridades e da sociedade da época. Havia um certo descaso em relação ao conhecimento científico sobre a natureza. Conhecimento que geraria novos alimentos, remédios, uma série de coisas úteis para melhorar a vida. E atualmente, será que já conhecemos a nossa natureza? Para o lugar de Rugendas foi contratado o pintor Toné. Langsdorff, desconfiado dos artistas, achou conveniente contratar um segundo para a expedição. Selecionou Florence, cujas pinturas e desenhos eram reproduções perfeitas da realidade. Curiosamente, foi ele o primeiro inventor da fotografia em 1833. No entanto, não se sabe por conta de que azar, nunca foi reconhecido por isso. Ainda em 1825, seguiram para São Paulo. Em 1826, na véspera da partida para Mato Grosso e Amazonas, todos estavam inquietos. Navegariam vários meses por rios, dentro de florestas desabitadas. Mas Langsdorff era experiente. Numa viagem, quase naufragou quando seu barco chocou-se com uma baleia. Noutra, escapou por milagre, quando sua canoa virou. Mesmo assim, nem ele próprio deixou de sentir o arrepio que eriçava toda a expedição. Logo nos primeiros dias de navegação, Toné quis deixar a expedição, como já fizera o cientista Haas. Mal começaram a subir o rio Cuiabá, as chuvas inundaram o Pantanal. Os viajantes não puderam sair das canoas. Todos estavam exaustos e famintos. Florence pediu para deixar a expedição. A natureza a ser descoberta começava a cobrar um preço, impondo sérios obstáculos. Apesar das dificuldades, todos chegaram em Cuiabá no início de 1827. E Langsdorff escreveu: Toné e Florence desenharam belas paisagens. Dediquei especial atenção à história natural cotidiana do homem. Exigi com insistência aos artistas reproduzir com precisão os retratos das tribos Caipó, Guaná, Guató, Bororo, Chamacoco e Chiquito. Langsdorff, para expandir a pesquisa, resolveu dividir a expedição em dois grupos. Um, ele conduziria pelos rios Preto, Arinos, Juruena e Tapajós. E o outro, com Riedel e Toné, iria pelo Guaporé, Mamoré e Madeira. O encontro ocorreria em Barra do Rio Negro, atual Manaus. No início de 1828, Langsdorff terminou seus escritos sobre Mato Grosso. Florence, além de colaborar com desenhos, fez mapas, colheu narrativas brasileiras e criou uma forma de registrar as vozes dos animais, a zoofonia, método que estabelecia correspondências entre os sons dos animais e as notas musicais. Algum tempo depois, Langsdorff recebe uma carta de Riedel. Toné, à margem de um ribeirão engrossado pelas chuvas, se preparava para fazer a travessia a nado, quando uns pretos insistiram com ele para que não tentasse e advertiram-no de que a correnteza forte inevitavelmente o arrastaria.
E assim foi. Riedel seguiu sozinho até o Amazonas. No grupo de Langsdorff, todos ficaram doentes e pararam numa aldeia dos índios Apiacás. Ali, Langsdorff cuidou de sua equipe enquanto estudava a vida dos índios daquela tribo. Mas ele mesmo estava cada vez pior. Diário do dia 20 de abril. Não pensei que sobreviveria ao dia de ontem. Durante 2 dias, fiquei deitado inconsciente em delírios. Em maio, 2 canoas viraram e se perderam. E para complicar ainda mais, Langsdorff continuou inconsciente, tendo pesadelos fantásticos. Todo o tempo estive sem sentidos. Não sabia e não sei de nada o que aconteceu. A caminho do Amazonas, Florence percebeu que a febre tropical enlouquecera o cientista. Depois de ter superado imensas dificuldades, não resistiu aos mosquitos. No início de 1829, depois de percorrer mais de 16.000 quilômetros, a expedição retorna de Belém para o Rio de Janeiro. Toné deixou muitas ilustrações: índios, mestiços, colonizadores, animais e paisagens. Florence apresentou o material de maior rigor científico. A antropóloga Berta Ribeiro afirmou: essa iconografia constitui o único documento que restou de tribos indígenas extintas ou descaracterizadas pelo impacto avassalador da civilização. Langsdorff, completamente perturbado, voltou para a Europa em maio de 1830. O material da expedição foi para a Rússia e, por infelizes acasos sucessivos, perdeu-se. No início do século XX, no Museu de Antropologia, alguém, por acaso, identificou uns caixotes sem destino. Nas etiquetas estava escrito um estranho nome: Langsdorff. O material encontrado teve uma enorme importância científica. Ele revelou ao mundo muitas espécies desconhecidas. A serpentes Bothrops mogeni, por exemplo, só foi catalogada 140 anos após ter sido desenhada por Hercules Florence. A expedição Langsdorff deixou na Rússia fantásticas coleções da fauna, flora e da etnografia brasileira, expostas atualmente nos museus da Academia de Ciências de São Petersburgo. Recentemente, biólogos, botânicos e ecólogos têm se voltado para o estudo das florestas tropicais, pois apesar delas conterem metade da riqueza biológica do mundo, estão sendo exterminadas. Grande parte dessas riquezas está no Brasil. Uma viagem como a de Langsdorff nos ajuda a refletir um pouco sobre o vigor de nossa natureza. No momento em que a maioria das tribos indígenas já foi dizimada e boa parte da natureza brasileira destruída, conhecer essas informações se torna ainda mais importante. Quem sabe isso estimula a gente a descobrir e a preservar o patrimônio natural que nos resta. Todo homem que aspire conhecer as emoções líricas deve se dirigir ao Brasil, onde a natureza poética corresponderá às suas inclinações. Mesmo a pessoa menos sentimental torna-se poeta para descrever as coisas como elas são.